Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos o lançamento do Cláudio Venâncio, que já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui na tela a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. Repensando a educação de base no Brasil para além da sua esfera funcional e estruturalista. Então vamos seguindo, já o professor Cláudio já se posicionou. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo, professor Cláudio? Cida Cardoso, que prazer, tudo ótimo. Uma boa tarde para você, boa tarde a toda a equipe editorial Diálogo Freiriano e a todos que nos assistem. Inicialmente, gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui hoje, conversando, esclarecendo e levando ao conhecimento público pontos importantes de uma publicação. De imediato, gostaria de agradecer muito por essa oportunidade. Que legal. Para a gente começar, então, prof. Cláudio, eu já gostaria de pedir para que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Cláudio, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Bem, meu nome é Cláudio Venâncio, eu sou filósofo, educador, pesquisador autônomo e, a partir de então, escritor. Sou formado em Ciências Sociais, Filosofia e História, possuo especializações em áreas correlatas às ciências humanas, tais como História Cultural, História Social e Política do Brasil, Sociologia, Psicologia e Educação, Filosofia da Educação, Filosofia e Direitos Humanos e Filosofia Contemporânea. Profissionalmente, acumulei 12 anos de magistério, divididos entre as redes pública e privada de ensino. Tive uma rápida passagem pelo ensino técnico profissionalizante. Atualmente, além das pesquisas, exerço carreira acadêmica, por vezes desenvolvo trabalho de tutoria e auxílio à docência no ensino superior. Isso é um pouquinho de mim, Cida. Que bacana, prof. Cláudia. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, e antes da gente falar então sobre a tua obra, chegar finalmente a falar da tua obra, eu queria saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre esse teu livro. Uma história maravilhosa e muito emblemática. Eu diria que foi por meio do mundo acadêmico, através de duas orientadoras acadêmicas que tive entre os anos de 2019 e 2020, antes do período pandêmico, obviamente. Doutora e, na época, coordenadora de cursos de pós-graduação da Universidade 9 de Julho, Maria José Leonardo de Souza, e a professora doutora Aura Leutério Soares Barroso, aqui da PUC de São Paulo. Bem, sob orientação das duas, eu produzi uma monografia a fins de trabalho de conclusão de curso. A mesma se tratava de um trabalho de pesquisa relacionada à educação de jovens e adultos, o EJA, que acabou tendo uma boa aprovação e uma grande aceitação ali naquele núcleo acadêmico. As orientadoras entenderam que, assim como tantos outros, se tratava de mais um trabalho de pesquisa que deveria ser levado ao conhecimento público. Entraram em contato com a editora Diálogo Freiriano, que já era do conhecimento de ambas e tida por elas como confiável, e o enviaram. Tivemos a imensa felicidade do trabalho ter sido selecionado e acabar fazendo parte da coletânea Ciranda de Saberes em 2022. Então tá aqui, ó, minha primeira publicação, uma monografia que consta nessa coletânea. Maravilhoso. Só que essa, Cida, não é a história toda. No ano de 2025, ou seja, o ano passado, a essas alturas eu já havia acumulado um repertório robusto de estudos, pesquisas, registros da vida social e decidi transformá-los em algo unificado, organizado e que pudesse ser apreciado por um número maior de pessoas do que aquelas que dele fizeram parte. Então decidi transformar essa produção acadêmica em um livro. Como a experiência da publicação da monografia havia sido um sucesso, resolvi repeti-la, só que dessa vez com uma obra mais ampla e de maneira contínua. Bom, foi praticamente assim que tive conhecimento e cheguei até a editora Diálogo Freiriano, por meio do mundo acadêmico.
Que bacana, que legal saber um pouco da tua experiência também, de como tu encontrou, que foi de uma forma, digamos assim, um pouco diferente do que a gente costuma conversar. Geralmente as pessoas encontram pelas redes sociais, algumas, assim como você citou, que já conhecem através do meio acadêmico, através dos orientadores, então é muito bacana saber também da tua experiência. Vou colocar novamente aqui na tela a capa do teu livro, que é Repensando a Educação na Base de, perdão, Repensando a Educação de Base no Brasil, para além da sua esfera funcional e estruturalista. E reforço, antes de mais nada, para você que está nos assistindo através das redes sociais, que dependendo da rede que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Prof. Cláudio. Ainda com a capa aqui em exibição para vocês, eu aproveito para perguntar para o Prof. Cláudio, uh, para contar um pouco desse processo de pesquisa até chegar a esse livro, todo esse processo até ele chegar a essa obra final, e também para tu dar um spoiler, um gostinho então do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Olha, Cida, eu diria que esse livro é o resultado de um longo processo de formação, ainda em andamento. Experiências profissionais, relatos da vida social, dos quais eu pude extrair um aprendizado muito relevante que eu entendi que jamais poderiam apenas ficar arquivados em memória, confinados em gavetas ou pendurados em paredes. Porque, veja bem, Cida, o conhecimento obtém muito mais valor quando ele passa a ser socialmente distribuído. E essa é uma das principais importância de uma publicação. Então, a minha área de atuação profissional, de estudo e pesquisa, sempre foi a área da educação, onde eu pude desenvolver observações e análises de fatos, fenômenos e acontecimentos ali nas instituições de base pela qual passei e algumas que, de um certo modo, as estudei, sempre as confrontando com as teorias dos grandes pensadores da educação, com a legislação educacional vigente, com políticas educacionais implantadas e outros aspectos da organização sociocultural e política brasileira que implicam diretamente no sistema educacional de base e no próprio desenvolvimento social. Então, eu diria, Cida, que essa obra é um selecionado dessa trajetória, não apenas profissional, nem tão somente acadêmica, mas de toda uma vida. Ela tem o caráter multidisciplinar, razão pela qual intitula-se Repensando a Educação de Base no Brasil, para além de sua esfera funcional estruturalista, está organizada em 10 capítulos, nos quais eu procuro demonstrar, explicar e discutir temáticas atuais, muito pertinentes e abrangentes a todo o universo de educação de base no país. Bom, basicamente é disso que se trata o livro. Fica então o convite novamente à leitura então da obra do Prof. Cláudio. E eu aproveito também, ainda com a capa aqui na tela, eu gostaria que tu contasse um pouco desse processo de escolha da capa, de montagem da capa, da diagramação do miolo, enfim, como foi a tua experiência junto com a editora? Surpreendente, no sentido positivo do termo. Fui assistencializado do começo ao fim da produção. Com relação à capa, a capa era uma ideia inicial que eu já tinha e foi sendo amadurecida e melhorada ao longo do processo. Por exemplo, essa imagem do homem pensador que estampa a capa do livro é uma produção realizada na transição do século XIX para o século XX de um artista francês chamado Auguste Rodin, que, embora foi produzido em séculos anteriores, mas que ainda em dias atuais conota bem o exercício do pensar, do refletir, e associando isso a essa obra em específico, pensar o quê? Refletir o quê? O ser humano, a educação, a sociedade, essa tríade que garante a nossa sobrevivência, além de ser um dos principais motivos da continuidade da nossa existência. Então, por essa razão, optei por essa capa. O miolo do livro, percebi que ele teve uma revisão muito cuidadosa, tanto que ele foi submetido a poucas alterações. Tanto a equipe de produção quanto eu, o autor, identificávamos a necessidade de algumas alterações e as mesmas eram concluídas no mesmo dia. Mas isso não é o melhor de tudo.
Mesmo depois do livro pronto, eu continuo tendo respaldo da editora com relação à obra. Constantemente esclareço dúvidas sobre plataformas que disponibilizam a aquisição do livro, sobre tiragem, sobre facilitações de compra e venda e outros procedimentos mais que envolvem o livro. Que bacana, que bacana. Que legal também saber que a tua experiência foi muito boa, tanto pela parte do design como pela parte da diagramação. É muito legal essa parte Maravilhosa. quando eu converso com os autores, que eles passam esse feedback para a gente, então é muito legal saber, de verdade. Antes da gente seguir para o final da nossa entrevista, reforço para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Prof. Cláudio, que é Repensando a Educação de Base no Brasil para além da sua esfera funcional e estruturalista, ok? Agora, vamos então para o encerramento, vamos assim dizer, da nossa conversa, e eu gostaria de te pedir para que tu deixasse um recado para as pessoas que, assim como você, um dia sentiram a vontade e hoje ainda têm essa vontade de fazer a publicação de um livro, porém ainda não a fizeram. Qual o recado que tu deixa para essas pessoas? Na realidade, Cida, eu gostaria de reforçar a seguinte afirmação: publicar definitivamente abre portas, principalmente quando se publica por uma editora que tem total responsabilidade e carinho por suas publicações. Nesse sentido, tive todas as minhas expectativas atendidas. A quem está pensando em publicar sua monografia, seu TCC, sua tese ou dissertação, eu recomendo a editora Diálogo Freiriano. Convido a todos vocês a conhecer melhor a editora nas suas redes sociais, descritas aqui embaixo no vídeo. Perfeito, então. Fica aí também o convite, o recado, a mensagem do Prof. Cláudio para você, então que ainda não fez a sua publicação, que tem o desejo, tem aquele anseio, mas que por algum motivo ainda não o fizeram. Prof. Cláudio, então a gente encerra por aqui. O meu muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento virtual aí do teu livro. Muito obrigada. Foi um prazer, uma boa tarde para você, Cida, boa tarde para toda a editora Diálogo Freudiano e a todos que nos acompanharam. Um grande abraço carinhoso a todos e até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo o nosso muito obrigada e reforço mais uma vez um recadinho para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, nosso canal aqui no YouTube, onde a gente tem diversas entrevistas com diversos autores e os mais variados assuntos. De repente, um desses assuntos é um assunto do teu interesse e pode inclusive fomentar a tua pesquisa, por que não? Então, novamente, meu muito obrigado. E não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.